Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Em primeiro lugar, eu quero pedir perdão aos irmãos o fato de somente hoje à noite poder gravar o presente vídeo, não é? Hoje é dia 3, pelo correto eu sempre gravo nas quartas-feiras e quinta-feira de manhã já está absolutamente disponível. Mas eu tive alguns problemas técnicos, tudo certinho agora, tudo correto, e a gente, graças a Deus, continua. Amém? E muito bem. Como estamos com nossa revista? Nós estamos de forma muito tranquila trabalhando com o tema Sola Fide, né? Nós temos que entender os motivos que levaram há 500 anos atrás nosso irmão Lutero, né, fixar as teses no castelo ali de Wittenberg, né, na igreja de Wittenberg. E como nós podemos ver, o problema não é só de 500 anos atrás, o problema permanece até os dias de hoje. É incrível como, infelizmente, a Igreja Católico-Romana, que era a igreja que prevalecia, e basicamente a única igreja há 500 anos atrás, ela se desviou da palavra de Deus e ela criou todo um sistema de obras para que o homem pudesse ser salvo. E, na maior cara de pau, ainda colocou Jesus Cristo no meio desse sistema. Então, foi criado o que nós chamamos de sacramentos, e estes sacramentos consistiam em um conjunto de obras que qualquer fiel tinha que fazer, e feito este conjunto de obras, é lógico que o fiel era considerado salvo, né? Então a salvação deixou de ser através da graça, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que vimos na revista passada, o Sola Gratia, simplesmente inexistia. E aí coube a homens como John Wycliffe, William Tyndale, homens como Martinho Lutero, Calvino, todos os reformadores, Zwingli, coube esses homens gritar sola fide. Não, está tudo errado, é somente pela fé. Não há necessidade de sacramentos e uma vida sacramental para você efetivamente ir ao céu. Tudo que o homem tinha que fazer, na verdade, já foi realizado plenamente e absolutamente por Jesus Cristo, e em razão de ter sido realizado por Cristo toda a obra salvífica, basta tão somente eu simples pecador, crer na obra salvífica de Cristo, e na medida que eu creio na obra de Cristo, eu vou a Ele com minhas mãos vazias, minha confiança completa naquilo que Ele fez, e em razão da fé, eu recebo todo o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Recebo o perdão dos meus pecados, a santificação, a justificação. E aí eu sou visto perante Deus como justo. Não porque tenha praticado obras para alcançar a justificação. Isso é impossível, absolutamente impossível para qualquer ser humano. Mas porque, confiando na obra de Cristo, eu tenho acesso então à vida eterna. E aí nós, veja que nós não trabalhamos com todos os sacramentos. Eu não trabalhei nessa revista com um sacramento da ordem e também não trabalhei com um sacramento do matrimônio.
eu estou trabalhando tão somente com os sacramentos relacionados à justificação, porque eles é que são essenciais e fundamentais para a compreensão pela qual há 500 anos atrás tivemos que nos separar de forma fragorosa e absoluta da Igreja Católica Romana. E Deus trouxe de volta a noção para a humanidade sobre graça, sobre justificação, sobre escritura e sobre seu Filho amado Jesus Cristo. Daí cada um dos grandes gritos da Reforma: Solus Christus, sola graça, sola fide, sola Escritura e soli Deo glória, né? E louvado seja o nome do Senhor, glórias seja dado ao nome do Senhor. E pelo fato de ter que trabalhar com muita calma nesses sacramentos mais importantes, que eles são definitivamente os motivos pelos quais nos retiramos do meio da Igreja Católica. E nós vimos na primeira lição, a lição completa. Aí, obviamente, a partir da segunda lição, nós começamos a trabalhar com 2 domingos para cada lição. E o que trouxe de consequência isso? Bem, trouxe que nós avançamos 2 domingos da próxima revista, mas sem nenhum problema. Já lhe disse, a revista é nossa. O domingo é absolutamente nosso, a igreja é nossa, a nossa alegria que ali está, e nós temos ampla liberdade para trabalhar, tá bom? Eu sei que alguns irmãos não gostam disso, gostam muito das questões bem certinhas. Se está na lição, então tinha que terminar toda a lição. Mas aí nós íamos trazer problemas extremos para a compreensão. E aí o que fizemos? Nós estamos na lição número 3, que começa na página 21, e a lição número 3 trata da questão relacionada ao mérito 2.1, e vimos que esta questão relacionada ao mérito é tão importante para a Igreja Católico-Romana, que o seu auge está na questão do céu e do inferno e na questão do purgatório. Veja que lá realmente se crê não só na fé, é a fé mais obras. É a fé mais obras. E agora nós vamos trabalhar com a última questão relacionada aos sacramentos ligados à justificação, né? E o último sacramento é a extrema unção. Para que você não perca exatamente de vista a noção que estamos desenvolvendo, lembre-se que os sacramentos são aqueles instrumentos, segundo a Igreja Católica Romana, que Cristo usa, que o Espírito Santo usa, para fazer a graça de Cristo chegar na Igreja. Então, sem os sacramentos não existe a santificação. Esse é o motivo pelo qual, inclusive nesta lição, nós colocamos aqui, na página 23, o parágrafo 1123, página 23, o parágrafo 1123, que trata da grande finalidade dos sacramentos. E o parágrafo diz: os sacramentos destinam-se à santificação dos homens, à edificação do corpo de Cristo e ainda ao culto a ser prestado a Deus, né? Então, veja que há uma relação muito grande entre os sacramentos e a santificação. Tanto é que eles defendem que a humanidade vive após Cristo na dispensação sacramental, ou seja, Cristo voltou aos céus, mas deixou os sacramentos
para que, por intermédio dos sacramentos, a igreja fosse abençoada com a salvação. Assim creem os católicos romanos. E é óbvio que se eu acredito em sacramento, eu jogo no lixo, absolutamente no lixo, toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Se eu creio no sacramento, eu jogo no lixo a palavra de Deus. Ou eu creio na palavra de Deus, ou eu creio nos sacramentos, né? Como grande parte dos sacramentos não estão com base na palavra de Deus, ou estão baseados em interpretação incorreta das Escrituras, aí é lógico que os católicos romanos, creem piamente que na palavra de Deus não está, meu amado irmão, a revelação final de Deus. Eles creem totalmente que Deus continua a se revelar por intermédio do magistério da igreja. E com essa história de magistério da igreja, surgem loucuras, tais como purgatório, tais como ascensão de Maria, e etc. Né? E etc. Deus nos livre de todo esse erro. Deus nos livre de todo esse erro, e glórias ao nome do Senhor pelo sola Scriptura. Sola Scriptura. Agora, amados irmãos, então, trabalhando na última semana sobre a questão do mérito, nós vimos que o mérito é fundamental, essencial, estratégico para as questões relacionadas à vida eterna. Porque se você tem uma vida, segundo os católicos, uma vida de méritos e pratica obras de subrogação, você vai direto para o céu. Caso contrário, por ter acreditado em Cristo, pelo menos você passa num purgatório, e do purgatório você vai para o céu, né? É incrível como alguém pode acreditar nisso. Deus tenha misericórdia. Agora vamos para a extrema unção. Eu enviei um vídeo para os irmãos, e eu creio que os irmãos assistiram esse vídeo. E os vídeos, como sempre, são produto de uma integridade intelectual, né? Sejamos íntegros, né? E corretos intelectualmente, para não interpretarmos as coisas de forma errada. Então, para que os irmãos vejam que aquilo que nós colocamos aqui na revista tem base, e é exatamente o que aqui está, e que representa o pensamento católico romano, eu trago vídeos desses grandes homens, desses padres, desses professores de teologia da Igreja Católica, para que os irmãos vejam corretamente. Então, eu recomendo a quem ainda não assistiu o vídeo, assista o vídeo sobre a extrema unção, pare aqui, assista o vídeo, volte, para que possamos continuar, ok? O que é a extrema unção? A extrema unção, eles retiram ali daquele texto de Tiago, capítulo 5, né? E o texto é muito interessante, porque acompanhe comigo, meu amado irmão. Quando Tiago, capítulo 5, ele nos esclarece sobre algumas questões absolutamente práticas da vida cristã, Tiago, no capítulo 5, versículo exatamente 13, 14 e 15 e 16, diz assim: Está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Então, eu estou em Tiago, capítulo 5, versículo 13. Versículo 14. Está alguém dentre vós doente? Chame os anciãos da igreja. Em algumas Bíblias diz presbíteros, né? E estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará.
e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, orai um pelos outros, para serdes curados. As súplicas de um justo pode muito na sua atuação. Então, olha que interessante. E aí, o que acontece? Eles pegam um texto como esse e isolam absolutamente do seu contexto e do próprio contexto de todas as escrituras, e daqui eles retiram o que nós chamamos de extrema unção, que eles chamam de extrema unção. O texto é realmente muito claro. O texto ele diz que se alguém realmente está enfermo, chame os presbíteros e os presbíteros vão orar. E a oração, em razão da fé, salvará o doente, ou seja, vai curar o doente. E se ele houver cometido pecado, então ele vai ser perdoado. E aí diz, confessai vossos pecados uns aos outros, orais uns pelos outros, para serdes curados. Então veja que quando se pega um texto como esse, se pode chegar à seguinte conclusão que os católicos romanos chegam. A extrema unção, o que é? A extrema unção é esse momento difícil na vida de alguém que está absolutamente idoso e está naquela morre, não morre. Se lembra que o professor disse, né? Extremamente idoso e está naquele viés, morre, não morre. Ou então alguém extremamente enfermo e absolutamente com medo de ir para o inferno. Eles chamam um padre, e aí o padre vai ungir esta pessoa com óleo, vai falar palavras sacramentais, vai, em razão disso, perdoar os pecados daquela pessoa e vai restabelecer aquela pessoa. De duas uma, ou ela se restabelece, levanta absolutamente curada, ou então, pelo menos, ela, com os pecados perdoados naquele momento, ela pelo menos vai para o purgatório. Na pior das hipóteses, vai para o purgatório e fica esperando a vida eterna. Então, veja que a questão da extrema unção para eles é uma questão que continua batendo na tecla da salvação pelas obras. Eu fiz questão de colocar aqui na página 27 as definições da extrema unção, e elas são importantíssimas serem entendidas pelo seu aluno no próximo domingo. Vamos lá para a página 27. Eu sei que começa na página 26, 2.2, a extrema unção, e é lógico que quando um pecado é cometido, o fiel católico tem que confessar o seu pecado, e uma vez confessado o seu pecado ao padre, o padre, como é sacerdote de Deus, o padre então tem o poder de absolver aquele fiel católico, como nós já estudamos, passa para ele a penitência, né? Agora, onde então entra a extrema unção? Onde entra a extrema unção? Vamos lá, página 27. Eu destaquei bastante. Assim, a extrema unção, o último dos sacramentos, é fundamental. Dentre as várias finalidades a que se destina,
uma das mais importantes é garantir que a pessoa morra sem pecado mortal e, na pior das hipóteses, vá para o purgatório. Porque se morre com um pecado mortal, eles dividem lá o pecado, tá? Olha a loucura. Eles dividem o pecado em pecado mortal e pecado venial, né? Inclusive, nós colocamos exatamente isso aqui na página 25, quando no parágrafo 1472, veja sobre as penas do pecado, que existe o tal do pecado grave, chamado pecado mortal, e o pecado menos grave, chamado pecado venial. Inclusive, as penas aplicadas são absolutamente diferentes, né? Agora, olha que interessante. Se o indivíduo morre e ele nunca deu bola nenhuma para a doutrina católico-romana e morre em um pecado mortal, então ele vai direto para o inferno. Mas se ele tem uma última chance antes da morte, se ele tem uma colher de chá antes da morte, chamam o padre escuta a confissão dele, faz a extrema unção. Às vezes não dá para escutar a confissão dele, mas enquanto ele tem vida encefálica, o padre tem o poder de fazer a extrema unção, mesmo não fazendo a confissão, e pelo fato de o padre fazer a extrema unção, aquela pessoa pelo menos é perdoada do pecado mortal, e pelo menos ele vai para o purgatório, e como já estudamos no domingo passado, no purgatório, os que aqui estão vivos vão intercedendo por ele, intercedendo, até que o indivíduo chegue no céu. Então, olha que interessante, o que é a extrema unção? Eu coloquei aqui na página 27, bem destacado, está na parte direita aqui. A extrema unção, ela tem como matéria o óleo, chamado óleo sagrado, e aí o padre, quando chega para fazer a extrema unção, ele esfrega aquele óleo na pessoa, na cabeça da pessoa, né? E ele diz essas palavras que estão aqui: por esta santa unção, que o Senhor te perdoe todos os pecados que fizestes. E aí a unção é feita nos olhos, na boca, no ouvido, no nariz, na mão e nos pés. É muito lugar, né? E aí qual é a graça, qual é a bênção que aquele indivíduo recebe? Como o padre tem o poder de simplesmente perdoar os pecados, aquela pessoa recebe o perdão de pecados e prepara a alma dela para ir para o céu. E como a maioria fica engastalhado, né? Como diria minha avó, preso ali no purgatório, a maioria então vai para o purgatório. E esta é a extrema unção. E eles creem que isso tudo é possível à luz do texto existente em Tiago, capítulo 5, versículo 12. Tiago, capítulo 5, versículo 12. E esse conhecimento, ele é amplificado, e aqui também na página 27, quando eu coloquei o quadro aqui, e eu quero que você acompanhe comigo a leitura agora. Quando tivermos alguém da família com uma doença muito grave, devemos rezar para que ela queira chamar um sacerdote, para que faça uma boa confissão e receba a extrema unção. Não devemos ter medo do padre entrar na casa de um doente, ao contrário, ele não traz a morte, como muitos ignorantes pensam, mas sim a vida. E a vida eterna, que é a presença de Jesus Cristo na alma do doente.
com a graça de Deus no coração, o doente muitas vezes recupera suas forças físicas. Então, a extrema-unção é, em primeiro lugar, para tentar a cura daquele doente. Mas, sobremodo, a extrema-unção é para tentar, pelo menos, salvar a alma daquele indivíduo do do inferno para levar, no mínimo, para o purgatório. Olha o que diz aqui, ó. Mas, se não for o caso, ou seja, o caso de quê? Dele ficar curado, pelo menos o que acontece? Recupera o mais importante. E o que é mais importante? As forças da alma. E ele recupera as forças da alma para quê? Para ele rezar, se preparar para ir para o céu. Rezar e se preparar para ir para o céu. E aí vem dizendo, é verdade que a morte é muito triste, mas também é verdade que pela morte é que vamos para o céu, para a felicidade que nunca acaba, para ver a Deus na plenitude. E aí termina dizendo, graças a Deus. Então veja que a grande finalidade da extrema unção é a cura, sim, é a possibilidade de cura segundo eles. Mas a maior das finalidades da extrema unção é exatamente o quê? É simplesmente ver se o indivíduo recupera um pouco das forças para que o indivíduo possa fazer uma confissão e receber do padre o perdão dos pecados. O perdão dos pecados. E aí, pelo menos, morrendo, vai para o purgatório. Então veja que a finalidade é, na maioria das vezes, perdão de pecados, e a finalidade, na grande maioria das vezes, é pelo menos a alma do indivíduo estar no purgatório. É por isso que existe, sim, a possibilidade da extrema unção de gente que está, por exemplo, talvez em coma, né? Sem poder dizer sim, sem poder dizer não, sem poder fazer alguma coisa, vai ali o padre e passando óleo na cabeça, nos pés, nos olhos, nas mãos, pelo menos ele viabiliza que aquele indivíduo tenha os pecados perdoados, e perdoados os pecados, aquele indivíduo então alcance de uma vez por todas a graça de ir para o céu. Dificilmente vai para o céu direto, vai ter que passar, obviamente, pelo purgatório. É por isso que a maioria das famílias, quando seus membros estão doentes, e principalmente se é idoso, a coisa mais importante na vida deles é chamar o padre. Assim como eles levam a criança correndo desesperadoramente para poder ir batizar, porque segundo eles o batismo retira o pecado original, eles também vão correndo de forma inequívoca e rápida chamar um padre quando alguém está nas últimas. Para quê? Para ver se pelo menos naquele último momento aquela pessoa recebe o perdão dos pecados pelo padre. Quem perdoa é o padre, quem absolve é o padre, e obviamente isso é feito principalmente quando a pessoa for uma pessoa muito ruim, terrível, e em razão disso, aquela pessoa recebe a chance de ir para o purgatório, e é óbvio que essas famílias depois ficam lutando no purgatório pela salvação da vida deste indivíduo. Meus irmãos, é extremamente triste
absolutamente triste. Eu falo numa tristeza tão grande de alma. É triste ver como eles são equivocados do início da fé ao final da fé. Do início da fé, do nascimento de uma criança até um segundo antes da morte de alguém, é incrível como eles se equivocam. Né? Se equivocam porque, até no último momento da fé católica, a extrema unção demonstra que eles continuam acreditando na salvação pelas obras. Tem fé? Tem fé, porque crê em Deus de alguma forma. Mas não é uma fé legítima e absoluta. Não é sola fide. Não é sola fide. Tem que ter obras. Tem que ter um padre. Tem que ter óleo. Tem que ter óleo passando de cima a baixo por cima do indivíduo. E, obviamente, depois disso, aí sim, depois que todo mundo viu a extrema unção ser realizada, é que acreditam que os pecados são absolutamente purificados, com base num texto como esse. Eu acho interessante como eles distorcem absolutamente todas as coisas. É lógico que esse texto está dizendo: alguém no meio de você está doente, chame os presbíteros. Eles vão levar o óleo, eles vão ungir. Não é para o indivíduo morrer e ir para o purgatório. É porque, orando e ungindo e realizando o que está exatamente na palavra de Deus, ele vai ser curado. Para a cura dos enfermos. Para a cura dos enfermos. E assim, a forma como o querido Tiago termina dizendo: olha, e ele vai se levantar, o Senhor o levantará, e se ainda tiver pecado, ele vai ser perdoado. Mas ele vai ser perdoado não é por causa do óleo que está passando, não. Ele vai ser perdoado porque Deus se faz presente e ali ele pode pedir perdão e ele ser perdoado. Então veja como a interpretação é absolutamente incorreta. Ao contrário da crença, o Jesus em que nós cremos, que definitivamente não é o mesmo Cristo do catolicismo romano. Porque se fosse o mesmo Cristo do catolicismo romano, eles não chegariam a essa conclusão. Cristo nos demonstra que a extrema unção nunca é um ato realizado para que alguém chegue ao céu, ou que pelo menos vá ao paraíso e de lá vá ao céu. Primeiro, porque não tem paraíso, e em segundo lugar, é interessantíssimo como Cristo fez com o ladrão na cruz. Então, o texto do ladrão na cruz é fundamental para entendermos que não existe extrema unção. Estava Jesus pregado no meio de dois grandes problemas para a sociedade, porque o texto é muito claro. Um dos ladrões olha e diz: ó, meu amigo, nem no último momento da tua vida tu temes a Deus. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Esse aí não merece. E esse ladrão que reconhece Cristo, que é uma das histórias mais fantásticas da humanidade, esse ladrão que tem realmente acesso a Cristo, vê o Senhor Jesus e reconhece o Senhor Jesus, ele olha para Cristo e ele entende que Cristo está morrendo em razão de ser o Messias. E que havia a finalidade realmente de Cristo morrer. Ele, por incrível que pareça, são as contradições da cruz. Ele era um dos que estavam morrendo com Cristo e ali viu em Cristo a possibilidade da sua salvação. Viu em Cristo a vida eterna. Viu em Cristo aquele que por ele estava morrendo para garantir a vida eterna. É incrível, né? Ele, ladrão, morrendo por causa dos seus crimes, mas ele viu o Cordeiro de Deus morrendo e ele entendeu, ele discerniu que o Cordeiro de Deus estava morrendo pelos pecados dele e que ele tinha ali a chance de alcançar o perdão dos pecados e a salvação. Tá? Porque não pense que quando aquele ladrão disse: Senhor,
lembra-te de mim quando entrares hoje no teu reino, não pense que essa expressão foi uma expressão qualquer. Ele ali reconhece Cristo como Rei, ele ali reconhece Cristo como Senhor de todas as coisas, ele ali reconhece que Cristo é o Messias enviado pelo Pai, e de alguma forma todo o Velho Testamento vem à lembrança daquele homem, e aquele homem reconhece que ali Cristo está dando sua vida como Cordeiro de Deus pela humanidade. E Cristo não passou óleo em ninguém. Cristo não fez extrema unção nenhuma. Cristo olha para aquele homem arrependido, que provavelmente, não sei quanto a você, mas meu Deus do céu, eu olho para um texto como esse e eu vejo o amor de Deus. Como é que Deus pode ter misericórdia de alguém no final da vida? Como é que Deus pode ter misericórdia de alguém no final da vida? Puxa, a gente se esforça tanto, a gente se arrebenta tanto, a gente se mata tanto para poder estar na presença de Deus e aparentemente, olha como o homem natural interpreta isso, e aparentemente um ser como aquele, pilantra a vida inteira, bandido a vida inteira, fez um mal para todo mundo a vida inteira, no último momento da vida reconhece Cristo como seu Salvador e aí vai para o céu. Irmãos, o amor de Deus excede todo o conhecimento. Então, o amor de Deus é infindável. O amor de Deus é extraordinário. O amor de Deus é infinito. O amor de Deus é o amor de Deus. E aí, aquele homem é salvo. Aquele homem é salvo. Então veja que o texto, ele demonstra perfeitamente que eu não preciso de obras para a salvação. Eu preciso de fé. Eu preciso de fé. Aquele homem não recebeu nenhuma extrema unção. Não tinha nenhum padre ali, passando nele o óleo para que perdoados fossem todos os pecados dele. Aquele homem simplesmente creu, sola fide, só a fé. Aquele homem simplesmente creu no Cristo que estava ao seu lado, crucificado, e por crer no Cristo que estava ali crucificado, estendeu suas mãos absolutamente vazias, absolutamente sanguinárias, absolutamente perdidas. Creu em Cristo e aquele homem foi salvo. Então, por quê? Porque no final da vida, nós, os protestantes, cremos que ainda existe salvação. Porque o amor de Deus é ilimitado. Por que nós cremos? Porque o amor de Deus é ilimitado. Porque visitamos pessoas nos hospitais e que estão morrendo. Nós visitamos pessoas não é para levar a extrema unção. É para levar a única coisa que elas precisam na vida inteira. A fé em Jesus Cristo. E olha, se a pessoa aceitar Jesus, ela está salva. Se ela morrer depois, ela está salva. Não precisa de obra nenhuma. Obra nenhuma. A salvação é só pela fé. Basta crer em Jesus Cristo. E veja que é interessantíssimo que Cristo diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, a extrema unção, em 99% dos casos, ela é ministrada para ver se o indivíduo vai pelo menos para o purgatório, no mínimo para o purgatório. Né? Tudo bem, eles creem na cura, mas no mínimo no purgatório. Olha, ninguém, absolutamente ninguém no meio protestante, pastor nenhum é chamado nas últimas horas de uma pessoa
para ficar ungindo aquela pessoa para ver se ela vai para o céu. Ela vai para o céu se naquele momento ela aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e acabou. Ela vai para o céu. A gente unge, é como o Tiago disse, a gente unge para que ela seja curada. E outra coisa, se ela for curada, glória a Deus. Se ela não for curada, também glória a Deus. Deus é soberano. Absolutamente soberano, completamente soberano, tá? Não espere que, por Deus ser todo-poderoso, ele vá fazer exatamente aquilo que a gente está esperando que ele faça. Jesus Cristo tinha todo o poder nos céus e na terra e não saiu da cruz. E ele não saiu não é porque não tinha poder. Ele já tinha dito aos discípulos, ele disse, olha, quem está dando a vida sou eu estou dando a minha vida, no momento que eu quiser eu tomo de volta. Então, quando ele abaixa aquela espada que Pedro pega, e quando ele recupera as ligações nervosas e a orelha completa de Malco, que faz aquele milagre que antecede a cruz do Calvário, ele está dizendo, eu continuo Senhor. Eu estou aqui porque quero, eu estou aqui porque desejo, eu estou aqui porque eu quero aqui estar. Acorde, meu amigo, eu estou aqui porque eu quero aqui estar. Então entenda isso, entenda absolutamente isso. Vai ter cura se o Senhor quiser cura. Se o Senhor não quiser, não vai ter cura. Mas o mais importante, nós oramos e colocamos para a cura, porque salvação, óleo nenhum salva, meu amigo, extrema unção nenhuma salva, padre nenhum pode absolver pecado, só quem salva é Jesus Cristo e ninguém mais. E é óbvio que Lutero se levanta contra tudo isso. Lutero se levanta contra todos esses fatos que trazem, infelizmente, essa fé nos sacramentos e não em Cristo. Ou eu creio em Cristo, ou eu creio em sacramentos. Ou eu creio em Cristo, ou creio em sacramentos. Cristo não deixou um único sacramento. Cristo deixou só 2 mandamentos. Só 2 mandamentos. O do batismo e da Santa Ceia. Sacramento, Cristo não deixou nenhum. Sacramento é invenção, infelizmente, de quem quer misturar a fé com as obras para que alguém seja salvo. Então veja que quando nós vamos na casa de um enfermo, é para orar e para ele ser curado. Mas nos submetemos à vontade de Deus. Deus quer curar, cura. Agora, quando ungimos, não é para salvar ninguém. Por quê? Porque nós não vamos perdoar pecado de ninguém. Quem perdoa o pecado é Cristo. Agora, se a pessoa na hora quiser falar, pedir perdão, clamar por perdão, Cristo vai perdoá-la. É lógico que vai perdoar. E o que eu acho interessante é que, obviamente, as finalidades que os católicos infelizmente imprimiram a um texto tão lindo como esse de Tiago são tão infelizmente vis. Por quê? Porque alguém é submetido à extrema unção, em última análise, não é só para cura. Como a Bíblia diz que é para cura. É para que pecados sejam perdoados. E para o indivíduo, na pior das hipóteses, ir para o purgatório. O que é isso? Meu Deus do céu, que insanidade é essa? Não é à toa que Lutero, diante de todos os sacramentos, Lutero, infelizmente, não teve coragem de romper com tudo. Nós rompemos com tudo. Para nós não há sacramentos, para nós há mandamentos. Mas Lutero
segundo ele, permanece o sacramento do batismo e o sacramento da Eucaristia. Só que a Eucaristia com Lutero não tem a transubstanciação, tem a consubstanciação. Depois nós falamos sobre isso. Mas o resto, meu Deus do céu, Lutero foi absolutamente contra isso. Ele levantou a bandeira sagrada, dizendo que a salvação é pela fé. É pela fé. E é por isso que eu preciso que você abra, meu amado irmão, na página 28 e na página 29 e termine a lição com o seu povo lendo a página 28 e a página 29. Lendo a página 28 e a página 29. Agora, não se preocupe em querer explicar toda a página 28 e a página 29, porque a explicação da página 28 e 29, glória a Deus, são as 3 próximas lições, onde nós vamos finalmente sair da parte horrível da revista, que é o entendimento da doutrina católica, e vamos para a parte saudável da revista, que é a compreensão da Bíblia, ou seja, a doutrina da justificação. Parte 1, parte 2, parte 3. Amém? Então, meus irmãos, termine esta lição. Eu lhe peço esse favor, lendo a página 28, lendo a página 29, falando dos pontos mais importantes. Veja que para passar para você esses pontos essenciais, eu gastei 46 minutos. Então talvez você gaste 1 hora e 10 na lição. Mas não precisa aprofundar muito este ponto. Você tem que ler e mostrar que Lutero foi contrário a toda essa questão de sacramentos, porque a existência de sacramentos retira a graça e a misericórdia de Deus, e você tem que, obviamente, já avisar aos seus queridos alunos, olha, então como é que a gente é salvo? Como é que a gente é declarado justo? A partir da aula 4, nós vamos trabalhar com a justificação, tá certo? Então, Deus lhe deu uma aula maravilhosa. Quero dar um aviso administrativo. Veja aqui, com essa lição, nós terminamos os motivos de Lutero gritar sola fide. Não tinha, irmãos, não tinha como continuar na Igreja Católica, né? A doutrina dos sacramentos e a salvação e justificação vinda pelos sacramentos, é impossível continuar na Igreja Católica Romana. Agora, aí nós vamos estudar agora a doutrina da justificação, que eu dividi também em 3 lições. E agora não se preocupe, realmente são só 3 domingos para a doutrina da justificação. Prometo de coração, tá bom? E o que eu preciso? Eu preciso que você vá, por gentileza, lá para o índice. O índice está bem no comecinho, né? Que revista linda esta nossa. Como Deus foi bom conosco, né? Então, vá para o índice e, por gentileza, meu irmão, veja que nesse domingo a gente termina a lição 3. Levamos 5 domingos, mas terminamos a lição 3 e fizemos de forma correta. Agora, no próximo domingo, o segundo domingo, próximo domingo nós vamos terminar a lição 3. Aí no domingo que pós-cede o próximo domingo, porque domingo agora é dia 6, aí dia 6 a gente fala da extrema unção e lê essa parte última da lição 3. Aí no dia 13, que é o domingo que sucede ao próximo domingo agora, nós vamos ter o Dia dos Pais, tá? E aí, como eu sei que muitos irmãos leem a revista bem antes de eu ensinar e trazer a aula de instrução, o que é fundamental,
nós colocamos aqui, veja no índice, ó, estudo 10, estudo especial do Dia dos Pais. Estudo especial do Dia dos Pais. Então, para o próximo domingo, lição 3. Agora, no outro domingo, dia 13, que é Dia dos Pais, nós não vamos dar a lição 4, nós vamos dar a lição 10, que é a lição especial do Dia dos Pais. Então, ministre a lição número 3 e no outro domingo, dia 13, nós vamos dar a lição 10, que é o estudo especial Dia dos Pais, e aí você já vai lendo. É uma lição maravilhosa e eu espero que o Senhor abençoe a todos os irmãos. Então, a paz do Senhor, amados, a paz do Senhor. Quero dizer que estamos ansiosos pela convenção, estamos esperando os irmãos e vai ser um momento muito bonito, muito espiritual. Deus abençoe a todos os irmãos.